Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui nessa tarde de domingo. Vou falar algumas palavrinhas para começar e depois eu vou passar para o Adolfo fazer essa transmissão, ok? Então vamos lá, uns pequenos recadinhos antes de começar, o mais rápido possível e a gente já começa, tá? Então, primeiro, fazer um anúncio desse Café com o Keren que a gente está fazendo agora com as cidades, tá? A gente já tem algumas cidades programadas, provavelmente esse projeto vai até agosto, ou talvez mais, a gente está pegando as principais cidades, então já pode reservar todo domingo, às 3 da tarde, a gente vai falar de alguma cidade diferente, tá? Quero aproveitar aqui para fazer uma propaganda das nossas redes sociais, procurar no Facebook, no Instagram e no YouTube como Keren Lejedidut Brasil. No chat de tempos em tempos eu vou colocar lá. Depois vocês copiem, porque Keren Lejedidut Brasil não é tão fácil de escrever direitinho. Pode copiar e colar, procurar, vocês vão achar a gente lá, tá? Todos esses vídeos estarão no YouTube. O da semana passada de Haifa já está lá, para quem perdeu e quiser dar uma olhada, tá? Alguns avisos importantes. É legal falar que todas as instituições voltadas para a Aliá estão funcionando, com as suas restrições de saúde, com as suas restrições devido à pandemia, mas estão funcionando. Se vocês precisarem falar com Global Center, Agência Judaica, com o Keren Lejedidut e com a Mabel também, se vocês precisarem falar com ela, estamos todos trabalhando e ativos aqui para ajudar vocês, tá? E pedir também, quem está com a Aliá programada entre hoje e até final de julho e ainda não fez o cadastro, ainda não conversou com a gente, ainda não confirmou que está pensando em ir até final de julho, entre em contato com a gente o quanto antes. A gente está esperando um grupo grande e a gente não quer deixar tudo isso para a última hora, tá? Então, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se for do Rio de Janeiro, falar com o Adolfo. Se for de outros estados, falar comigo. Me manda um WhatsApp, a gente conversa, eu explico e a gente faz todo esse procedimento, tá? Só para ter uma ideia, agora estão acontecendo algumas exceções. E temos um grupo que está voando agora. Embarcou ontem de madrugada e agora está em Addis Abeba, daqui a pouco pegando avião para chegar em Israel e fazer a Aliá. Foi um grupo pequeno, mas para vocês entenderem que o processo de Aliá está funcionando, com as restrições, mas está funcionando. Tá? Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês, usar o chat para fazer as perguntas, tá? Eu vou estar acompanhando, enquanto o Adolfo estiver falando com a Mabel, eu vou acompanhar o chat, pedir um favor para não ter nenhum tipo de conversa paralela ou qualquer outro tipo de comentário, porque a gente corre o risco de perder uma pergunta importante se muita gente começar a escrever outras coisas. Então, deixar o chat única e exclusivamente para as perguntas, tá? Eu vou colocar de tempos em tempos as redes sociais, o meu contato e o do Adolfo no chat. Então, se quem não tem ainda os nossos contatos, e-mail e WhatsApp, telefone, pode pegar no chat. Eu vou colocar lá de tempos em tempos e vou colocar as redes sociais também, tá? Se tiver dúvidas particulares ou individuais, pode perguntar para a gente que a gente está aqui para ajudar sempre da melhor maneira. E o contato da Mabel, como no último domingo, a gente teve um crescimento exponencial do número de pessoas que pediram o link para entrar no nosso grupo. Então, eu vou deixar para colocar o contato da Mabel amanhã de manhã no grupo para todo mundo, tá? Porque senão, se eu colocar como eu fiz da última vez que eu coloquei assim que acabou, todo mundo que entrou depois acabou não vendo, né? Então, para vocês ficarem tranquilos que amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o contato da Mabel.
Caso não estejam no grupo entrar depois, fiquem à vontade para pedir para mim, pedir para o Adolfo. A gente vai ter o maior prazer em... A gente vai ter o maior prazer em fazer em passar o contato dela, ok? Agora eu vou passar pro Adolfo. Agora eu vou passar para o Adolfo para ele começar com a palestra. Adolfo? Acho que o Adolfo caiu. Só um minutinho, pessoal. Vou aproveitar esse minutinho para dar uma fechada ali, que está um pouco de barulho da rua. Você está conseguindo se comunicar com o Adolfo em paralelo? Tô. Eu habilitei sala de espera. Estou esperando ele entrar. Senão eu vou acabar... Bom, Mabel, vamos começar. Aí qualquer coisa, o Adolfo conseguindo entrar, a gente continua com ele, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, vamos começar falando um pouquinho de você, Mabel. Onde você morava aqui no Brasil? Da onde você saiu? Quando que você fez aliá? Quanto tempo que você está aí? Bom, primeiro, antes de contar isso, eu queria agradecer pelo convite, né, que para a gente sempre é uma oportunidade, né, de né, vem fazendo várias atividades aí junto né, na região Haifa e Kraiot, né, que como vocês vão ver, elas são super interligadas, né, então hoje, né, depois eu vou contar, né, tenho né, a vantagem de né, ter morado nas duas, né, então, assim, acabei, né, por conta desse contato, né, virando né, representante junto à ONG Olim do Brasil, né, faço parte da diretoria hoje em dia, então, para a gente é uma oportunidade muito boa da gente estar podendo dar mais informações para os Olim também. Eu fiz aliá em 2015, cheguei em fevereiro de 2015, né, em Kiryat Yam, no Merkaz Klitá de Kiryat Yam. Eu cheguei sozinha, né, a gente veio em família, né, eu vim de Santos, né, em São Paulo, né, mas eu não morei toda a vida em Santos, eu cresci em São Paulo,
eu, na verdade, eu nasci no Uruguai e cresci em São Paulo, né? Minha família se mudou para São Paulo quando eu era bebê, e passei boa parte também em outras cidades, né? Assim, meus filhos foram criados em Ubatuba, né? Já tinha toda uma questão aí meio viajante. E aí, 2015, então, a gente veio, né, para Kiryat Yam. E que mais? Bom, meu caçula já acabou a tzavá, né? Ele mora em outra cidade, em Roda Sharon, né? E meu filho mais velho tá no Brasil, né? Ainda está no Brasil. E você quer ir me perguntando ou eu vou falando assim, né? Como a gente vai fazer? Oi, voltei. Eu sou meio estrela, quis deixar todo mundo na expectativa de eu voltar. Vamos lá. Bom, a Mabel já fez a apresentação a apresentação dela para vocês, e quero voltar aqui começando dizendo que eu estou muito satisfeito. A gente está fazendo esse projeto com muito carinho. Foi uma ideia do Valdemar e minha, e nossos diretores aprovaram, e a todas as pessoas que a gente entrou em contato abraçaram a ideia. Foi uma coisa muito legal. Mabel, enfim, diga para a gente por que você resolveu fazer Aliá, por que você resolveu escolher a região onde você mora. Explica um pouquinho desse movimento que você fez entre sair do Brasil e se estabelecer nessa região, por favor. Bom, a ideia de Aliá, ela veio vindo, né? Assim, teve uma série de fatores, né? Não era movido à situação do Brasil, né? Sim, era uma coisa que surgiu, né? Quando a gente teve de estar aqui em 2011, né? Eu e o Edu. E aí, assim, eu, na verdade, assim, eu pensava, né, quando eu tinha uns 18 anos, eu pensava, né, vim para cá, mas depois a vida foi mudando, eu acabei fazendo a faculdade ainda no Brasil, após tudo mais, né, e a vida foi mudando e meio que eu não estava mais pensando nessa ideia. E aí, 2011, né, quando a gente teve essa oportunidade de vir para cá, né, então tudo mudou também, né, então tudo foi coincidindo, né, por uma série de razões. E aí, bom, em termos da escolha da região, foi uma decisão, assim, a Sornut deu para a gente a opção, na época, entre Kiryat Yam, Ashkelon e Beersheba, né, em termos de Merkaz Klitá, né, a gente sempre pensou no Merkaz Klitá como opção, né, e a ideia de vir para o norte foi a mais atraente, né, por várias razões. Uma, porque eu saí de São Paulo há muitos anos, né, sempre morei do lado do mar, né, lá em Ubatuba, em Santos, né, então a ideia de estar do ladinho do mar, né, já era atraente por si só. Fora isso, não tinha vontade de ir para o centro, né, não me identifico com cidades grandes, né, eu gosto de lugares menores, perto de cidade grande. Então, Kiryat Yam tinha esse perfil, né, de estar perto de Haifa, de ter essas opções, e ao mesmo tempo estar perto do Galil, né, da região da Galileia, que também acho super atraente, assim, ela, para mim, acho muito mais autêntica, assim, em termos de Israel, né, do que uma cidade grande, cheia de prédios, tal, né, assim, para mim, eu sou mais pelos ambientes naturais, né? Eu não falei, né? Até foi bom que a Márcia me lembrou de falar, né? Eu, de profissão, sou bióloga, né? Com mestrado em oceanografia, me tornei uma bio-oceanógrafa, né? Então, eu já tenho um pezinho, né? De gostar de lugares, assim, mais preservados, né? A maior parte da minha vida eu trabalhei com parques e reservas marinhos, né? Então, tudo isso confluía para essa escolha. Fora isso, o Merkaz Klitá de Kiryat Yam, ele está exatamente em frente à praia, né? Ele está bem em cima do mar, e a ideia de estar numa cidade pequena para começar a malhar, eu acho
também muito mais vantajosa, né? Porque você tem a oportunidade de ter tudo fácil, tudo perto, todas as pessoas estão mais próximas também, para depois, aos poucos, ir conhecendo, né, o país, né, e todo o funcionamento, né? Então, por essa razão, achei que, né, assim, acabamos achando, né, no plural, que era uma boa opção. Muito bem. Mabel, eu acho que todo mundo aqui tem muita curiosidade de saber a localização, distância, onde é que está localizada as Craiot? Nós sabemos que são 4 cidades, e que são próximas a Haifa, mas a localização e distância entre elas e delas para Haifa ou para outras cidades, eu acho que eu mesmo sei muito pouco sobre isso. Você pode posicionar as Craiot no mapa, por favor? Isso, eu vou então aqui compartilhar a tela. Deixa eu pôr aqui. Só um minutinho. Aí. Como é que... Acho que eu saí agora. Peraí. Não, já estou compartilhando. Vocês estão vendo aí? Tá. Essa imagem, assim, dá uma ideia da localização espacial primeiro, né, em termos mas em foto, né, antes de mostrar isso como mapa. Uma das questões importantes é mostrar essa proximidade, né, que tem entre as Craiot e Haifa, né? Então, também precisa explicar o que são as Craiot. Nome estranho, Craiot, né? Se a gente fala em Kiryat Yam, né, Kiryat Haim, o que vem a ser isso, né? Bom, aqui é uma vista, né, onde a gente vê, né, aqui o porto, né? Aqui é uma plataforma nova, né, que foi construída recentemente, o porto foi muito ampliado. Logo, a primeira que vem é Kiryat Haim, né, que faz parte do município de Haifa, né? E na sequência é que vem Kiryat Yam. Então, são as duas Craiot, né, de todas as Craiot, são as duas únicas que têm acesso ao mar. Passei aqui, um minutinho. Tá. Para a gente definir um pouco o que são as Craiot, tá? Se a gente olha no Google, né, o Google vai traduzir Craiot como subúrbios de Haifa, né? Só que isso em português eu acho que tem uma outra conotação, né? Eu entendo assim que o termo Kiryat, né, se a gente for fazer uma equivalência em português, eu acho que o termo mais equivalente seria uma vila, né? Porque Kiryat, ela tanto pode ser uma cidade como lugares que nem tem no Brasil, por exemplo, a Vila Olímpica, né? Então, aqui em Israel a gente também tem, por exemplo, a vila onde está o Palácio de Governo, né? Então, é Kiryat Memshelá, né? Então, a gente tem alguns lugares pequenos também. E, em português, também, vila é o que antecede, né? Historicamente, é o que antecedeu, né? Então, por exemplo, sei lá, São Vicente, né? Na costa de São Paulo, né, do lado de Santos, antes de se tornar cidade de São Vicente, era a Vila de São Vicente. E assim foi indo, né, todo histórico no Brasil, algumas se tornaram municípios, outras se tornaram bairros, né, e a mesma coisa acontece com... então, Craiot é o plural de uma Kiryat, e essa terminação, esse T, esse som de T que tem no final... É uma contração, né, que em hebraico se fala smihut, né, quando a gente fala de alguma coisa. Então, Kiryat Yam vem a ser uma vila do mar, tá? Yam em hebraico é mar, né? Então, mais ou menos assim dá para entender assim esse nome estranho, né, de Kiryat Yam e as Craiot. Por isso tem um erro muito comum, né, que a gente vê nos brasileiros, que muita gente fala que está na região das Craiotes, né? Não tem esse S. Craiot já é o plural de Kiryat, tá?
em termos de mapa, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Bom, vocês viram naquela foto, então, posicionando em termos de mapa, aqui tem a região do Porto, né, que eu mostrei antes pela foto, e logo aqui, algumas das Craiot, que dá para ver como elas estão pertinho. Desculpa, não consegui com os termos, o mapa com os termos em português. Aqui é Kiryat Haim, como eu mostrei na foto, logo depois Kiryat Yam. Temos Kiryat Shmuel, tá? Tudo que está nessa mesma cor, então, são áreas pertencentes a Haifa, são praticamente bairros, né, de Haifa ainda. Temos Kiryat Motzkin e Kiryat Bialik, tá? Existem ainda, tem também Kiryat Ata, que não aparece aqui nesse mapa, né? Mas como vocês podem ver, uma coisa importante, elas são muito pequenininhas, né? Elas são algumas quadras. Deixa eu ver se mostro no mapa seguinte. Tá. Elas são alguns quarteirões, né? A Kiryat Yam é um pouco maior, Kiryat Bialik, ela vem ainda para esse lado, né, de dentro, assim. Agora, todas elas são muito próximas umas das outras, você pode ir até mesmo a pé de uma para outra, de bicicleta, né? Não é nem necessário transporte público em muitos casos, né? Em algumas distâncias, sim. Deixa eu só mudar um pouquinho essa tela, queria mostrar uma outra coisa aqui. Nesse mapa, vocês vão ver, então, um pouco melhor o detalhamento de Kiryat Yam, tá? Que é essa área. Tá? Então, se a gente vê, em termos de Israel, tá? Vocês me desculpem também, né? Esse mapa todo em hebraico, ele tem as línguas originais nesse mapa. Desse mapa é o OpenStreetMap, é um sistema aberto ao público, que nem você tem o Wikipedia, né? Wikipédia e tudo mais, você tem isso para mapas também. Então, em termos de localização em Israel, tá? Então, tá? A gente está bem ao norte aqui, tá? Aqui já é a fronteira com o Líbano, tá? E aproximando, então, um pouquinho mais. É que a gente consegue ver essa proximidade de forma mais clara. Então, aqui o porto, né, de Haifa, existe aqui também um aeroporto, não do porte de Tel Aviv, né, é um aeroporto menor, mas ele faz voos para Grécia, para Chipre, e voos para Eilat também, no sul de Israel. E aqui é a área de Kiryat Yam, tá? As outras Craiot, então, no caso, ficam aqui, tá? Kiryat Bialik, como eu mostrei antes, Motzkin, tá? Mas é tudo muito, muito próximo, e se a gente aproximar mais ainda no zoom aqui, vocês vão ver que, como é fácil ir de uma para outra, são apenas alguns quarteirões. Tá? Oi, Mabel, desculpa te cortar, mas a tua tela congelou aqui. Deixa eu ver. Tá no mapa, quando ficou no mapa só das Craiot. Esse zoom acho que não tá indo. Tá. Deixa eu parar, então, o compartilhamento e depois volta, né? Bom, mais ou menos, não sei até onde deu para ver, né, assim, do mapa, deu para ver, não deu para ver eu dando zoom? Não. De ver as distâncias, mais ou menos? Não deu. Não deu. Deixa eu ver aqui. Agora sumiu para mim a tela. Mas tudo bem, a gente pode seguir adiante, depois eu volto no detalhe, não tem problema. Espera que eu preciso aumentar de novo aqui. Aqui sumiu. Aqui. Tá, tudo bem. Tá, então, se eu colocar o mapa de novo, vamos ver se...
Você aparece? Agora vocês estão vendo? Agora sim. Se eu dou zoom aqui, tá. Então, o que eu queria mostrar antes, assim, era mais, assim, essa pequena distância, né, que tem entre uma e outra. Essa parte aqui, riscadinha, é a linha do trem, né? Então, também é muito fácil ir daqui para Tel Aviv, para qualquer lugar que tenha trem, tá? Então, dá para pegar ou de ônibus ou até de bicicleta até o trem, tá? Eu não falei de uma coisa importante, tá? O Merkaz Klitá de Kiryat Yam fica aqui, tá? Mais ou menos onde está esse xizinho aqui, tá? Bem em frente ao mar. Então, se você pega, sai por aqui, tá? Tem um ônibus para estação de trem logo aqui, né? E vem até aqui, você já está na estação de trem, tá? Já conectado em todo o país. Eu ia entrar na parte dos transportes depois, mas eu vou aproveitar o mapa, porque de repente pode dar algum chabu, tá? Bom, tá, então, voltando mais ou menos, deu para ter uma ideia. É interessante só notar, né, que tanto as pessoas que estão em qualquer uma das Krayot frequentemente vão a Haifa, como as pessoas de Haifa também vão frequentemente para alguma das Krayot, né? Isso é muito comum de acontecer. E tem alguns lugares que pode até ser mais rápido ir das Krayot para certos lugares de Haifa do que alguns lugares dentro de Haifa mesmo, né? Cadê o Adolfo? Tá aí. Eu não tô... Para mim tá mudo, Adolfo. Pode. Oi. Eu voltei agora. Eu tava sem o microfone também. Me diz uma coisa, Mabel. Agora vamos lá para a parte que o pessoal quer muito saber. Qual é a sua relação com os Olim? Tá, então... Bom, com os Olim, a gente vem aumentando, né, esse trabalho, né, a gente tem diversas frentes, né, então, uma das coisas, né, eu estou vendo já aqui alguns rostos conhecidos, né, que uma das coisas é fazer o contato antes, né, da Aliá, né, para aqueles que já têm a pasta aberta, né, então já existe um contato, as pessoas que procuram, né, com interesse nessa região, então a gente marca, a gente... né, faz uma conversa por telefone, tanto para eu prover algumas informações, como para também conhecer um pouco do perfil da pessoa, para ver o que é mais adequado, né, para ela dentro da experiência, né, que eu tenho, né. Outra coisa é quando, então, o Olê Hadash chega. A gente vem intensificando um trabalho de tentar dar uma acolhida melhor, né? Isso é muito importante dizer, isso é um trabalho em equipe, feito junto com os voluntários, né, do grupo, que é para Haifa e Krayot, né, mas tem agido mais em Kiryat Yam, né, pela própria existência do Merkaz Klitá, e isso a gente tem conseguido, graças às doações, né, que a gente recebeu, né, em recursos financeiros, a gente conseguiu, então, comprar né, que a gente chama de kit Olim, né, para deixar que a maioria das pessoas que chegam nada, né, então muitas vezes isso é muito complicado, né, assim, no dia seguinte, principalmente às vezes quando chega de quinta-feira, o que acontece? O nosso fim de semana aqui em Israel começa na quinta-feira de noite, né, então acho que deu uma instabilidade de internet, não sei se vocês estão me ouvindo. Então, começa na quinta-feira de noite. Então, a sexta é como se fosse o sábado no Brasil, né? Então, o comércio fecha mais cedo, depois de uma certa hora aqui já também o transporte público é muito reduzido. Então, para quem acabou de chegar, logo se preocupar em ter comida para o fim de semana, né? Muitas vezes está com as crianças, tudo. A gente procura deixar, né, algumas coisas mais básicas, assim, para dar essa acolhida. O próprio Merkaz Klitá em Kiryat Yam já põe algumas coisas também, né, e a gente complementa, né, para ter mais refeições, né. Outra coisa também o acompanhamento, né, eventualmente algumas pessoas precisam de acompanhamento
para questões de saúde, né? No começo é meio complexo entender como é que funciona, né, o sistema de saúde aqui, para as primeiras consultas, tudo. E algumas pessoas têm também algumas situações, assim, um pouco mais graves, né? Então, que precisa de um acompanhamento mais específico. E tem gente que tem muita limitação com o idioma, né? Eu acho muito importante, eu sempre falo para todo mundo que puder, né? Enquanto não tem o hebraico, pelo menos caprichar no inglês, né? Porque na hora de ir para um hospital, né, de ter uma consulta, muitas vezes pode acontecer dela até ser emergencial, né? Então, o inglês ajuda bem. Mas quando isso não acontece, ou às vezes só por certos tipos de doença até, né, às vezes algumas pessoas para se sentirem mais seguras, então acaba acompanhando também ou no hospital ou em, né, assim, alguma clínica, né, que seja necessário. Também quando o Olejada chega, né, então a gente tem vários grupos WhatsApp, né, então que a gente vem integrando também. Isso não sou só eu, né, tem vários administradores desse grupo, nos grupos, né, então o pessoal vai pedindo para colocar, né, tal, e a gente já vai adiantando. Hoje em dia, com corona, né, que as pessoas têm que ficar no isolamento, no hotel, então a gente já antecipa, já vai colocando, enquanto a pessoa está no hotel, se ela quiser, né, porque assim já vai, às vezes tem dúvidas de escola, já vai entrando em contato com o pessoal, já pegando algumas dicas. E, finalmente, a gente tem uma coisa também que está um pouco parada agora por causa do corona, que é o Shabbaton, né, o Shabbaton mensal, né, que a gente faz. Isso foi uma atividade, né, que acabou sendo herdada, né. Quando eu cheguei em Kiryat Yam, quando a gente chegou, em 2015, tinha pouquíssimos brasileiros, né, tinha, assim, mas 2 famílias só no Merkaz Klitá e mais umas pouquinhas famílias, né, em Kiryat Yam em si, né. Esse número foi crescendo e depois, quando começaram a vir em Olim em grupos, né, então em um dos grupos eles já se organizaram, já fizeram uma vaquinha, né, acho que está aqui me ouvindo, acho que está o Gabriel Aigner também, que fazia parte desse grupo, né, a Kika, a esposa dele, foi uma das que movimentou bastante, né, essa primeira vaquinha para o Shabbaton, e aí, né, esse grupo foi se reunindo e fazia no Moadon do Merkaz Klitá. O Moadon é um espaço social do Merkaz Klitá, né, e começaram a fazer o Shabbaton lá. Com o tempo, assim, nem sempre as pessoas iam, sexta-feira, né, às vezes ficava, né, mais complicado, então a gente passou a organizar isso de uma forma mais frequente, assim, passou a ser mensal, né, assim, hoje em dia somos eu e a Malvina, né, que é uma das voluntárias também do nosso grupo, né, tem o Daniel também, que é voluntário, né, que já foi, né, um dos, né, que ficava com as coisas do Shabbaton. A gente chama de Shabbaton, mas Shabbaton é só porque é um Shabbat grande, tá? Shabbaton em Israel quer dizer outra coisa, Shabbaton em Israel quer dizer ano sabático, tá? E é uma oportunidade de encontro muito grande, assim, muito bacana entre os olímpicos que acabaram de chegar, os que já estão aqui há anos, ou os que estão aqui há meses, os que estão aqui há décadas. É uma troca de experiências muito legal, veio crescendo, já chegamos a ter 90 pessoas, né, no encontro de Shabbaton. Agora está parado, né, porque não pode reunir tanta gente. Acho que eu falei. Me diga uma coisa. E a cidade? A cidade no sentido da preparação da cidade e dos serviços para atender e receber os Olim. Como é que funciona a cidade nesse sentido? Ou então, a região, aí, né? As caiotas. Isso, aí a gente tem que enxergar de 2 formas. Em termos de cidade, uma coisa que eu sempre aconselho para quem puder é vir ao Merkaz Klitá em Kiryat Yam. Ou seja, quem não tiver limitação, não tiver restrição por causa da idade, ou porque quer trazer um animal doméstico, enfim, quem puder, quem tiver as condições de ir para o Merkaz Klitá, porque o Merkaz Klitá, ele tem vários suportes para
para o Olé Hadash. O Merkaz Klita, bom, para começar aqui, hoje em dia tem uma brasileira, a Roselana Maccabi, a Ilana, que atende diretamente os Olim, não só os brasileiros, né, os outros latinos também, mas é uma vantagem muito grande, né, para quem está chegando poder se comunicar em português, ter todas as dicas. Então, tem esse primeiro atendimento do Merkaz Klita para as burocracias iniciais, né, em relação a banco, em relação a, né, o plano de saúde, né, tem uma pessoa também que acompanha. E, fora isso, no Merkaz Klita, tem o apoio para a própria manutenção, né, do apartamento, existe também assistente social, assistente social em Israel, ela tem muito mais poder de decisão nas coisas do que no Brasil, né, então ela analisa, né, a situação de cada família, quando é o caso, às vezes tem alguns problemas mais específicos, né, nos encaminhamentos. O Merkaz Klita também tem uma diretora de educação, né, que já aconselha com relação à escola, e fora isso, organiza também alguns passeios guiados, enfim, é uma infra que não se compara, apesar do Merkaz Klita, do apartamento ser bastante simples, né, ele é um apartamento, né, de passagem, né, mas você tem todo um apoio muito importante para você ter a tranquilidade de estudar para o Ulpan. O Ulpan, inclusive, fica dentro do Merkaz Klita, né, isso também faz muita diferença. E, em termos de região, você tem essa proximidade de tudo, então você tem o transporte fácil, você tem todas as necessidades, assim, preliminares, né, banco, Kupat Holim, você vai a pé do Merkaz Klita, é muito perto, você tem um centro comercial pertinho também, eu vou depois mostrar algumas imagens, né, da região, né, para vocês terem uma ideia melhor, e eu estou sem... Eu tenho medo de passar do tempo, vocês me avisam aí, esqueci de pegar meu relógio. Não, temos tempo, temos a tarde toda, só você é a única que dorme tarde aqui, todo mundo está no Brasil, você pode ficar à vontade. Não, tem mais israelenses aqui também. Não, eu sei, estou vendo aí, estou vendo aqui alguns aqui, estou vendo o Gabriel, os dois, estou vendo... o Abraham, estou vendo muita gente de Israel também, eu sei disso. Tem um que está aí tentando voltar e não consegue, né, o Oswaldo aí, eu acho. Enfim, bom, em termos, então, desses apoios, né, está tudo em termos regionais. Tem uma representação do Ministério da Absorção também, tanto atende dentro do Merkaz Klita uma vez por semana, como tem na Kiryat ao lado, né, em Kiryat Bialik, também tem essa representação, né, então não é necessário, né, para esses casos, né, ir para Haifa e tal, né, tem essas representações pertinho também. Muito bem. Ô, Mabel, diga uma Sim. coisa, eu acho que agora as pessoas que podem estar querendo se instalar nas Krayot, ou mais especificamente Kiryat Yam, gostariam muito de saber como é que é a vida em Kiryat Yam, como é que é a estrutura, supermercado, banco, comércio, lazer, enfim, eu queria que você desse um apanhado sobre o que você, como é o seu dia a dia, como é que você vai ao comércio, como é que as pessoas vão aos bancos, enfim, como é que se vive nas Krayot, por favor. Então, assim, quem está em Kiryat Yam tem todos os bancos muito perto do Merkaz Klita, né? Eles estão na área central, que é chamada Nitzan, né? E tem outros também em outras áreas, né? Para quem está em apartamentos também, né, fora do Merkaz Klita, né, também tem um acesso muito fácil. Você tem todos os bancos ali, um pertinho do outro, né, não precisa ter nenhuma preocupação quanto a isso. Você tem supermercado você tem tanto mercadinhos como quitanda, como você tem também o supermercado, né, e saindo um pouquinho, né, indo para outras Krayot, você tem os hipermercados, né, os hipermercados,
dá para ir tranquilamente de ônibus, né? Se a compra é muito grande, assim, também, assim, pode, eventualmente, até pegar um táxi para voltar, que não vai sair caro, né? Então, dá para ir com ônibus e dá para voltar com ônibus também, né? Depende do tamanho da compra, dá para mandar entregar, né? Tem todas essas coisas, né? Então, você tem hipermercado, tanto em Kiryat Motzkin, em Kiryat Bialik, né? Tá muito fácil. E até mesmo na parte mais próxima de Haifa, né? Também tem. Você tem centros comerciais, você tem shopping grande, também em Kiryat Bialik. Isso dá, quando eu falo em Kiryat Bialik, então, assim, dá para ir se for de ônibus, de Kiryat Yam para Kiryat Bialik, para chegar no shopping, né, dá 10 minutos de ônibus, 10 minutos, é muito perto, né? Se quiser ir para um outro shopping, né, o shopping Leva Mifratz, né, ele já é o comecinho de Haifa, né, logo ali do lado também, né, vai dar 15 minutos até Leva Mifratz, de ônibus, né? No caso, você pode fazer também, ir para o shopping em Kiryat Bialik, ou ir para barzinhos e tudo mais, que tem por ali, tem em Kiryat Motzkin também, dá para ir de bicicleta, né? É muito fácil. De resto, você tem tudo, para quem está em Kiryat Yam, você tem tudo ali, você tem padaria, você tem farmácia, você tem tudo, né, numa distância de ir a pé, né? Mas me diga uma coisa, todas as Krayot têm todos esses serviços? Ou você tem algum serviço que você está em Kiryat Yam e você não tem outro, ou a pessoa pode se instalar em Kiryat Motzkin e vai ter todos esses serviços também em Motzkin, sem precisar se deslocar? Todas elas seriam independentes entre si? Elas são, mas é que é tudo tão próximo que as pessoas se acostumam a ir de uma para outra, como se fossem bairros, né? Então, quando você decide se instalar em uma ou outra, na verdade, a decisão acaba sendo mais em função de outras coisas, né? Então, eventualmente, porque a pessoa gostou mais de uma escola que está, por exemplo, em Kiryat Bialik, então quer morar perto da escola. Isso não quer dizer que as escolas de Kiryat Bialik sejam melhores do que de Kiryat Yam. Kiryat Yam tem boas escolas também. A minha opinião é absolutamente neutra, né? Assim, eu não sou de nenhuma prefeitura, né? Assim, então, tudo que eu falo aqui é de forma muito realista, né? E então, assim, é bem neutro. Então, assim, vai muito, por exemplo, em função da idade, do perfil da criança, né? Você tem várias opções de escola, você tem várias linhas, né? Mesmo escola mais religiosa, menos religiosa também, né? E às vezes, assim, por exemplo, numa fase da vida, uma escola pode ser melhor, né, bem adequada para aquela criança, talvez quando ela já cresceu, está na adolescência, ela prefere uma outra escola, né, então tudo isso muda, mas não tem muito problema com a localização. A outra questão que pode influenciar são valores, né, e tipos de apartamento. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai ter uma diferença, depois eu vou falar um pouco melhor aí dos valores, mas, por exemplo, em alguns municípios, a Arnona, né, que é o que equivale ao IPTU aí no Brasil, né, pode ser mais caro que no outro município, né, porque automaticamente vai estar encontrando os amigos na outra, vai estar... É uma sensação de bairro mesmo, né, e de bairro muito próximo. Então, não tem essa sensação de independência, né, né, por isso que é tratado como região mesmo. Entendi. E a estrutura, tanto de educação como de saúde? Clínicas, hospitais, faculdades, escolas, nessa mesma linha para a região toda? Com algumas particularidades, assim, né? Então, primeiro, na questão saúde,
Nas Craiot não tem grandes hospitais, tá? Os grandes hospitais estão em Haifa, né? Você tem pelo menos 5 hospitais em Haifa, né? 6, na verdade, né? Contando com o Hospital dos Italianos. Você tem um dos maiores hospitais, né, do país, que é o Rambam, né? Ele está em Haifa, né? Mas é muito fácil chegar. Você tem os outros, né? Tem o Hospital Elisha, o Hospital Carmel, você tem vários dos grandes hospitais em Haifa, mas isso não quer dizer que você precisa estar em Haifa para ir para o hospital, porque, primeiro, o procedimento, quando você precisa de um hospital, nem sempre é ir direto ao hospital, né? Se você tiver uma emergência, né, você primeiro vai para o que se chama o Moked do Kupat Holim, do plano de saúde. O que é o Moked? É uma central de emergência que funciona, inclusive, né, durante a noite, né, e fim de semana, né? Se por acaso for um horário que também não está aberto, ou por alguma razão. Então, assim, o procedimento é telefonar, falar com a enfermeira. As enfermeiras em Israel, elas também são tomadoras de decisão, né, muito mais do que no Brasil, então ela orienta você se é para ir para o hospital ou não é, e muitas vezes não precisa ir para o hospital, é uma coisa que você resolve localmente mesmo, em algum moquedo. Existem nas Craiot, sim, os hospitais tipo hospital dia, né, então para você ficar, assim, para alguns procedimentos ambulatoriais, tal, que você pode fazer ali mesmo, todos os planos de saúde, todos as Kupat Holim, as Kupot Holim têm esse tipo de atendimento, seja Clalit, seja Maccabi, e isso tem, assim, não é igual o tamanho em todas as Craiot, mas a gente já sabe que, por exemplo, vamos supor, você quer ir no Maccabi de mais ou menos 6 ou 7 minutos para chegar de Kiryat Yam para Motzkin nesse Maccabi, né? Então, ali do lado. Mesma coisa para quem está em Bialik e tal. Então, você tem essa noção de região. Alguns serviços, né, você vai usar algumas quadras para a direita, outros algumas quadras para a esquerda, né? Mas todos são muito próximos, assim, né? Assim, não tem nenhuma necessidade, né, de cada um ter independência nesse sentido, né, justamente pela proximidade, né. Outra coisa, então falei de hospitais, assim, esqueci de dizer que também existe hospital em Naharia, hospital grande, tá, e Naharia, esqueci de mostrar naquele mapa de antes, mas para quem vai de trem, são só 2 estações, né, a gente, quando sai de Kiryat Yam, você pega o trem em Kiryat Motzkin, e são só 2 estações para chegar em Naharia, né, que é a primeira estação de Akko, a cidade de Akko, né, e a segunda já é Naharia. Então, também é muito fácil, tipo, ressonância magnética, né, você vai fazer ou em Haifa ou em Naharia, mas também você vai levar muito pouco tempo para chegar. É muito fácil. Uma coisa, Mabel, perfil religioso das Craiot. Tem alguma que seja mais religioso, menos religioso, mais aberto, onde, de repente, tudo funciona no Shabat, outra que não funciona nada? Tem alguma separação nesse sentido entre as Craiot? Tem. Então, assim, de uma maneira geral, nas Craiot, a maioria do comércio fecha mais do que em Haifa, por exemplo, mas você tem em todas as Craiot, você tem várias linhas de sinagoga, você tem, na própria Kiryat Yam, né, tem alguns bairros de Kiryat Yam, para vocês terem uma ideia, mesmo sendo pequenininha, Kiryat Yam tem 4 bairros, né, chamados como pelo Aleph Bet, né, pelo alfabeto, Kiryat Yam Aleph, Kiryat Yam Bet, Gimel e Dalet, tá? E algumas áreas tem várias sinagogas, tanto
de várias linhas, né? Chabad, tem sinagoga dos marroquinos, tem sinagoga dos hindus, tem sinagoga de vários tipos. Agora, fora isso, logo ali do ladinho, não sei se vocês lembram no mapa que eu mostrei antes, que Kiryat Shmuel está ao lado de Haifa, que pode perfeitamente morar em Kiryat Shmuel e ir a pé para o Kiryat Yam eu falei Haifa, não, Kiryat Yam. Kiryat Shmuel está bem do ladinho, né? Dá para ir a pé, né? É uma avenida que separa Kiryat Shmuel de Kiryat Yam. Kiryat Shmuel, sim, é uma cidade bem religiosa, né? Quer dizer, não é uma cidade, né? Ela pertence ao município de Haifa, uma vizinhança, vamos chamar assim, bairro. E Kiryat Shmuel, sim, as ruas fecham para carros, né? Mas não é um perfil religioso assim como se fosse Mea Shearim, lá perto de Jerusalém, né? Não é uma coisa que ninguém vai jogar pedra, não é aquela coisa extrema, simplesmente as ruas fecham para carro, né, para respeitar o Shabat de quem quer silêncio, né? Mas isso também não quer dizer que só religiosos morem em Kiryat Shmuel, né? Tem muita gente que não é religioso e também mora lá. Agora, fora isso, em termos de transportes, né? Existe um transporte que pega tanto as Krayot como a parte baixa de Haifa, né? Haifa, né, como vocês viram na palestra, na live anterior, ela é um morro, né? Então ela tem a parte baixa, média, alta. Então tem um transporte que é o Metronit, que é um tipo corredor de ônibus, né? O que, né, no Brasil existe aquele corredor de ônibus expresso. Então tem 3 linhas que atendem tanto as Krayot como Haifa. E no Shabat, o Metronit, uma das linhas funciona, né, no Shabat também, né? Então, se a pessoa quer ir das Krayot e ir nos barzinhos que estão abertos em Haifa, por exemplo, ela pode ir, né, com o Metronit 1, né, que não tem problema. Que mais, assim, em termos de perfil? Religiosidade. Sim, então... Mais alguma coisa? Sim, você tem, mesmo dentro de uma mesma linha, você tem mais de uma sinagoga Chabad, né? Você tem, né, algumas, você tem... enfim, tem diferentes níveis de religiosidade nas escolas também, né? Não tem muito, assim... restrições maiores, mas, né, assim, existe um respeito geral, né, assim, pela forma de viver do outro, né. Agora, um assunto que mexe com muita gente. A habitação, como morar nas Krayot. Primeiro, diga uma coisa, como que são as habitações? Nós temos, uma cidade onde nós temos mais habitações antigas ou temos construções bem novas também? Como é que é o mercado imobiliário aí nesse sentido? Então, tem de tudo ainda, né? É uma área que está em grande expansão. Em Kiryat Yam, inclusive, já foi anunciado a construção de um bairro novo em frente ao mar, né? Isso foi anunciado recentemente agora, e você tem tanto prédios, né, algumas construções antigas que estão sendo remodeladas, algumas são derrubadas e fazem outras, né, outras são apenas, se aproveita a estrutura e estão sendo remodeladas, e algumas ainda permanecem as antigas, né. Tem alguns prédios altos, eu prefiro até, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar a tela, que acho que com imagem vai dar para ver melhor, né, essas diferenças. Deixa eu pôr aqui. Só um minutinho. Tá. Eu vou aproveitar aqui os vídeos que a
A Cláudia Rapoport, né, ela foi passando, me ajudou aqui bastante, tá? Então, aqui eu tenho umas cenas, né, de Kiryat Yam, né, aqui uma rua comum, tá dando para vocês verem aqui nessa tela da esquerda, tá? Então, esse aqui é o centro de Kiryat Yam, do Nitzan, tá? Onde vocês veem banco, né, aqui o Banco Apoalim, tem... Deixa eu só tirar o som. Enfim, padaria, tal, aquela coisa bem assim, que parece bem de cidade pequena, né, que é tudo, né, do ladinho do outro, padaria, supermercado, tal. Aqui as principais, né, a Moshe Sharet, que indo reto por ela, vai dar direto no Merkaz Klitá, tá? Então, você pode vir por ela a pé, que você chega aqui no Centrinha para fazer qualquer outra coisa. Já aqui na tela do meio, então vocês veem a avenida principal mesmo, a Sderot Yerushalayim, né, que inclusive divide, né, Kiryat Yam com Kiryat Shmuel, e aqui vocês vão ver, aqui também dá para chegar a pé, tá? Aqui do lado também tem a farmácia principal, então um lado ainda tem alguns prédios um pouco mais antigos, do outro lado você já vê construções mais modernas, né, que estão, né, assim, também em expansão lá para trás, assim, né? Então, né, dá para ter uma ideia que, apesar de pequena, Kiryat Yam tem ambientes bem variados. Coisa, Bom, Mabel, aqui, desculpa, eu pensei que eu tivesse acabado. Sim. Não, tudo bem. Já estava quase no fim mesmo. E só esse último, né, o principal, assim, um aspecto que, como eu falei, Kiryat Yam quer dizer Vila do Mar, né, aqui, só para ter uma ideia, aqui é o Tayelet, o calçadão, né, que corta Kiryat Yam, aqui dá para ver um horário de manhã, né, então é um horário bem tranquilo ainda, né, e aqui esse prédio ao fundo é o Merkaz Klitá, tá, de Kiryat Yam, então ele está bem na frente da praia, né, aqui é um dia de semana comum, né, assim, normalmente de fim de semana, aí já é muito mais agitado, né, com todo mundo, né, passeando, as crianças e tal, tá, só para dar uma ideia. Diga uma coisa, agora vamos falar um pouco sobre os aluguéis. Os apartamentos, eles costumam ser alugados com mobília ou sem mobília? Quanto custa um aluguel de apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, como nós conhecemos aqui? Então, é variável também, né? Você tem tanto apartamentos com mobília como apartamentos sem mobília. E muita coisa às vezes pode ser combinada também com o proprietário, né? Então, existe uma diferença muito grande, né, que tem que ser levada em conta, que é a relação que você tem com o proprietário aqui. O proprietário é uma relação que vai correndo durante todo o aluguel, é mais uma razão para você ter uma boa comunicação, né, com o proprietário. Não basta você alugar através de um corretor, né, quando você não fala bem o idioma, então é comum as pessoas alugarem através de um corretor, mas tem que ter em mente que você vai precisar se relacionar com o proprietário também ao longo do aluguel. Por quê? Porque desde o início você pode combinar a mobília que você quer, a mobília que você não quer, às vezes não tem uma coisa que você precisa, mas ele pode te arrumar. Às vezes aquele apartamento veio sem fogão, mas ele tem condições de te arrumar um fogão. Não quer dizer que todo proprietário vai fazer isso, tá? Mas é muito comum de acontecer. A outra coisa é que, assim, também você tem, né, apartamentos vazios, porque às vezes tem gente que chega, né, já tem toda a sua mobília, né, tá mudando, então você pode também encontrar apartamentos vazios. Em termos de valores, né, então, como vocês viram pelas imagens, né, o tipo de apartamento pode ser muito diferente um do outro, né, alguns não têm elevador, outros têm elevador. Alguns são antigos, né, outros já têm, né, já são mais modernos, já têm, né, todo um cuidado maior aí com jardim, né, com estacionamento, né, então isso muda muito o valor, né.
numa média aproximada, esqueci de comentar, né, o valor de Arnona, então, também pode ser diferente, dependendo de que bairro você, dentro de Kiryat Yam, né, se você tiver um apartamento em Kiryat Yam Aleph, por exemplo, ele vai ter uma Arnona mais alta do que o apartamento em Kiryat Yam Gimel, tá, como um exemplo. Então, isso também influi no valor final do aluguel, pela preferência que as pessoas vão ter. Mas, assim, para dar uma ideia, um apartamento, por exemplo, de 2 cômodos, né, 2 redarim, como a gente fala em Israel, que vem a ser, vamos dizer, sala e quarto, né, pela estimativa que eu fiz, assim, essa semana, né, você pode conseguir preços desde 1.800 shekel até 2.500 shekel, né, dependendo onde ele está localizado, em qual das craiot também. De 3 cômodos, ou seja, sala e 2 dormitórios, que é o apartamento que se aluga mais comumente, tá, pode variar aí entre as craiot, né, de uns 2.700 até uns 3.500, né, vai depender do tipo, às vezes tem uma mobília super nova dentro, né, ele está super equipado, depende se ele tem terraço, se não tem, né, eu particularmente, assim, só para terminar, né, assim, você pode ter apartamentos também de 4 cômodos ou mais, né, que o preço pode se iniciar em 3.700 até uns 5.000, até 6.000, mais ou menos, né? Agora, eu particularmente... Oi? Tem casas também? Tem casas também, né? Não tem muitas casas disponíveis para alugar, né? Apesar de ser uma área que tem muitas casas, não tem muitas disponíveis para alugar. Agora, o que é mais comum aqui são apartamentos no térreo, né, apartamento tipo casa, né, que é uma opção interessante, né, porque você tem um acesso pelo térreo, você tem um jardim, um quintal, né, então, para quem tem animal também, né, é bom esse tipo de apartamento. Em termos de valores, tudo pode mudar muito. Agora, por exemplo, na fase do corona, né, muitos preços baixaram muito. A outra questão que eu acho muito importante saber são as épocas de aluguel. Então, assim, em tempos normais, os meses de julho e agosto são meses em que você tem maior disponibilidade, maior oferta de apartamentos para alugar. Por quê? Porque são meses, normalmente, de férias, onde as famílias se mudam mais. Por outro lado, os preços também são maiores. Se você aluga um apartamento em novembro, dezembro, meses de inverno, e que não são de férias, né, você vai ter mais poder de negociação, né, então isso também em mente, né, que esses valores podem mudar também em função da época. O mesmo apartamento, né, o valor dele pode ser completamente diferente em épocas diferentes. E me diga uma coisa, e com relação a condomínios, corretagem, como é que funciona aí? Tá, aqui acontece o contrário que no Brasil, né? No Brasil, o condomínio geralmente é o valor mais alto do que o IPTU, né? Aqui é o contrário, aqui a Arnona, que é o IPTU, é mais alta do que o condomínio, geralmente. Num prédio que não tem elevador, e normalmente, assim, ele tem, assim, só uma pessoa que muitas vezes até mora no próprio prédio, que faz a faxina do prédio, né, você vai pagar um condomínio, às vezes, de 60 shekel, né, algo assim, que é mais uma contribuição, assim, para a limpeza, né, algo similar, né. Eu já morei num prédio que o síndico era também o jardineiro do prédio, né, então a gente pagava o condomínio, ele fazia o jardim, né, ele já fazia tudo. E, por outro lado, um prédio com elevador, né, que, né, já tem gastos maiores,
muitas vezes também o serviço de administração é terceirizado. Então, tem uma empresa que vem só para limpeza, né, só para laje, né, então pode custar, às vezes, um condomínio 150 por mês, né, algo assim. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho na Scryota, então. Queria que você falasse o seguinte: as pessoas são recebidas no mercado e depois do período do mercado resolvem se instalar por aí. Então, tem as pessoas que vão conseguir estar falando hebraico, outras que vão estar arranhando e outras que não vão conseguir estar falando nada naquele momento. Como é que é o mercado de trabalho para essas situações? Para quem fala, para quem arranha e para quem não fala? Bom, em todas essas situações, sempre que a pessoa falar hebraico, ela vai se dar melhor. Tá? Não importa o tipo de trabalho que ela tenha, sempre falar hebraico vai te dar muita vantagem. Agora, a região, ela tem tipos muito variados de trabalho, tá? Então, você tem tanto o comércio, né? Então, você tem muita loja, você tem os shoppings, né? Que eu não mostrei, vou mostrar em foto depois, né? Você tem, no mínimo, 2 shoppings grandes na região, muitas opções de loja, de barzinho, de sorveteria, né? Então, tem casos de Olim que chegaram também e, mesmo sem falar hebraico, conseguiram trabalhos em supermercado, né? Então, dá para trabalhar em setores onde você só tem que saber o nome de alguns produtos, assim, tal, e oferecer, por exemplo, pessoas que trabalham na parte de laticínio, nas carnes, né? Então, assim, são algumas coisas que não precisam de muito hebraico, né? Que a pessoa só tem que entender o que né, o cliente mostra, né? Que carne que ele quer, ou que queijo que ele quer, né? E a pessoa tem que cortar. Existe muita escola para trabalhar, existe, enfim, essas opções de um hebraico mediano ou nenhum. Existem também na região trabalhos que, em princípio, dá para trabalhar em inglês. Por exemplo, as high-tech que estão em Haifa, muita gente que está nas Scryota trabalha lá. E dá para se virar em inglês no começo. Mas se você tiver hebraico, você vai se relacionar muito mais com os colegas do que se você não tiver. Fora isso, às vezes, tem casos de pessoas que trabalham em setores de serviços dessas empresas, né? Então, que podem ser a cozinha, o restaurante dessas empresas, e aí não precisa de muito hebraico, dependendo da situação, dependendo da função, né? Se for para arrumar as mesas do refeitório, limpar tal área, não precisa de muito hebraico. Né? Você vai já trabalhar na cozinha, né? Já vai precisar de mais hebraico, porque não basta cozinhar, tem que entender as receitas, tem que entender, né, tudo que, né, os colegas estão falando, o nome dos produtos, né? Então, sempre o hebraico é uma vantagem. Mas tem como começar sem hebraico. Existe também, a gente pode esquecer do Porto, né, que tem vários trabalhos ali, né, que são viáveis sem hebraico. Existem também trabalhos na parte dos jardins, das praças, da prefeitura, né, muita gente que chegou, trabalhou em conservação dos jardins públicos, né, e aí não precisa nada de hebraico, né, claro que é um trabalho que vai começar de manhã cedo, né, assim, é um trabalho que ele não precisa de muita, assim, de esforço físico muito grande, mas pode ter um horário, assim, mais complicado, né, mas, sim, tem opção para todos os níveis, né, mas sempre eu recomendo também ter, né, de reserva, sempre um pouquinho de inglês, né, nas Scryota, o inglês não é tão necessário, para quem vai para Haifa, por exemplo, é mais comum ter gente falando inglês do que nas Scryota.
mas sempre é uma opção, né? A opção ideal é o hebraico, quem puder ter pelo menos uma leve noção antes de vir, para, né, poder pegar melhor, sempre. Bom, deixa eu explicar para vocês. Acredito que nós tenhamos falado sobre os assuntos básicos que deixam todos ansiosos. Então, nós estamos aqui selecionando as perguntas específicas que vocês estão mandando, mas eu sei que a Mabel fez um trabalho, preparou uma apresentação. Não vamos deixar a Mabel apresentar o que ela tem para apresentar ainda, que ela preparou para nos dar de informações, e depois vamos passar algumas perguntas que já estão chegando aqui e que nós estamos selecionando, ok? Mabel, por favor, vamos ouvir agora o que você tem a dizer à vontade. Tá bom. Bom, eu vou compartilhar aqui de novo. Eu não fiz nenhuma, não é uma apresentação longa, eu só queria mostrar, assim, algumas imagens, né, que dá a ideia melhor. Ok. Opa, aqui. E... Essa foto do meio que ficou travada é da filha da Cláudia, né? Bom, aqui eu queria mostrar, então, né, depois que vocês viram, né, naquela foto, né, do comércio, né, da parte central de Kiryat Yam, né, então, né, que é aquele esquema de lojinhas, né, uma do lado da outra, né, com tudo pertinho, banco, correio, tudo. E a gente tem o entorno, né, então, aqui é o shopping em Kiryat Bialik, né, que, como eu falei, você chega em 10 minutos saindo do Mercado Clitá de Kiryat Yam, né, em 10 minutos você está no shopping aqui em Kiryat Bialik. 10 minutos como? Andando ou de trem? De ônibus ou de bicicleta, né? Okay. Bicicleta é uma boa opção. Inclusive, assim, uma característica muito importante de toda essa região é que ela é plana, né? Então, é muito fácil você se deslocar de bicicleta para vários lugares, né? Aqui embaixo é a rodoviária central de Leva Mifratz. Leva Mifratz é a rodoviária central que pega tanto Haifa como Kraiot. Ela foi reformada recentemente, virou assim uma mega rodoviária, porque ela junta tanto o acesso de trem, né, como das vias, né, principais. E aqui do lado é o shopping de Leva Mifratz. Então, é um complexo que dá acesso a muitos lugares. E essa rodoviária é um verdadeiro hub. Daqui você tem ônibus para Jerusalém, você tem ônibus até para Eilat, que sai daqui. Qual é o tempo que leva daí para Jerusalém, para Tel Aviv, para Eilat, por exemplo? Olha, de ônibus para Eilat, é como mais ou menos de São Paulo ao Rio de Janeiro. Tá? Leva umas 6 horas de ônibus. A opção do ônibus que sai durante o dia, né, que sai aí, por volta, acho que sai de manhã cedo, se não me engano, e você tem um ônibus que sai por volta da meia-noite, né, mas tanto um como o outro leva umas 5 horas e meia, 6 horas. Para Jerusalém, leva aí umas 3 horas e meia, mas muitas vezes é mais vantagem você pegar o trem, né, do que o ônibus, né, porque o trem você pode ir para Tel Aviv, agora já tem o trem entre Jerusalém e Tel Aviv também, né, então o trem acaba sendo muito mais rápido. Uma época como a gente está agora, que os trens estão parados por causa do Covid, né, então você tem essa opção do ônibus muito fácil daqui, né. Entre as Kraiot tem ciclovia? Você falou da bicicleta. Tem ciclovia entre as Kraiot? Tem, mas não em todas as ruas, né? Tem nas vias principais, tem ciclovia. Eu queria mostrar, então, assim, aqui, né, esse shopping que vocês estão vendo aqui, tá? Ele é assim por dentro, ele tem uma área de alimentação lá em cima, é o padrão shopping comum. E uma coisa que eu queria mostrar é aqui, esse é o Metronit, aquele ônibus expresso, né, que é tipo o corredor de ônibus,
que atende não só todas as Krayot, como a parte baixa de Haifa também, né? E chega em qualquer um desses shoppings também, muito rápido, e com Metronic. É uma viagem confortável, né? Tudo, né? Assim, é muito tranquilo. E aqui, né, assim, depois que vocês viram aquela cena do calçadão, né, em Kiryat Yam, né, assim, com tudo vazio, essa é uma cena típica de verão, tá? Esse é um bar que está do lado do Merkaz Klita, tá? Quase do lado, né? Tem um parque grande aqui que as pessoas fazem muito piquenique. Aqui vocês podem ver a proximidade com Haifa, esse morro aqui atrás, tudo é Haifa, tá? O grande hospital, né, o Rambam, ele está aqui nessa ponta, tá? Então, é tudo muito pertinho, né, como acesso, né? Então, você tem... claro que no inverno, essa paisagem muda completamente, né? Porque o inverno não é que nem aí no Brasil, né? Pelo menos não é que nem no Rio, Santos, né? Assim, né? É um inverno que lembra mais o Rio Grande do Sul, né? Assim, com ventos, né? Com ventos fortes, com chuva e frio, né? Não neva nessa região, né? Mas pode ter bastante chuva de granizo no inverno. Então, tem gente que chega no inverno e vai chegar em Kiryat Yam e vai dizer, pô, mas aqui não tem nada, a Mabel mostrou aquela foto cheia de gente, aqui não tem nada. Né? Não, é que no inverno realmente tudo fecha, né? Porque aqui é uma ventania, um frio que ninguém merece. Né? Só loucas como eu é que gostam de andar pela praia mesmo no inverno. Então, né? Porque tem seu encanto também, né? Acho que essa era a última, assim, né? Mais para dar um panorama geral. Ótimo. Assim, então, de mostrar alguns aspectos. As perguntas que nos chegaram aqui. Como é que é a estrutura de aceite das famílias no Merkaz? Aceita solteiros, aceita famílias, aceita... animais a gente sabe que não aceita, nenhum Merkaz aceita, mas a estrutura, o Merkaz é preparado tanto para solteiros como para famílias para receber? Sim, o Merkaz Klita recebe tanto solteiros como famílias. Os solteiros eventualmente vão dividir o apartamento, né, pode ser que, se já tem isso combinado com alguém, pode ser que consigam ficar juntos. Mas isso é uma decisão que depende mesmo da direção do Merkaz Klita e da Sochnut, né? Normalmente, quando a pessoa vem, existe uma análise também por parte da assistente social do Merkaz Klita, né? Não é, assim, apenas uma decisão engessada, né? Mas, assim, não depende só da diretora do Merkaz Klita, né? Existe uma análise da situação familiar por parte da assistente social também, né? Muito bem. Diga uma coisa, o Merkaz, ele é exclusivo de quem está hospedado lá, ou ele tem áreas que são abertas à comunidade maior? Pessoas que não estão no Merkaz podem utilizar algum serviço do Merkaz? Muitas vezes é comum ter, assim, no dia a dia, sim, não, né, existe um controle da entrada, mas se vai visitar, vai, enfim, participar em algum evento, por exemplo, um dos eventos é o próprio Shabbaton, que a gente organiza, que vem gente de, inclusive, várias outras cidades, né, vem gente de Naria, vem gente de Carmel e tal, né, então não tem problema. Outra coisa que, inclusive, eu esqueci de comentar, é muito comum também a administração do Merkaz Klita, ela também cede o espaço do Moadon para a gente realizar eventos como palestras, né, de utilidade para todos, palestras sobre questões de trabalho, palestras sobre sistema de saúde e coisas assim. E uma coisa que eu esqueci de falar também em termos quando você me perguntou antes, mas ainda é oportuno falar, dos serviços que a cidade oferece, a prefeitura em Kiryat Yam tem também um centro de capacitação, Merkaz Otzma, que promove também vários cursos e workshops, né, para Olim Hadashim,
né, e as outras prefeituras também, né. Agora, em Quiriatiá, pela própria presença do Mercasclitá, né, eu tenho a impressão que tem uma atividade maior, né, em relação ao Lim Hadashim. Agora, no Mercasclitá, assim, agora na fase do corona, não, de jeito nenhum, né. A gente, para vocês terem uma ideia, quando a gente foi, né, colocar o kit Olim, né, aqueles alimentos, né, no apartamento, isso foi uma ação totalmente coordenada com a diretora do Mercasclitá, onde eu forneci os nomes dos voluntários que iam, que horário iam, quem entrou assinou um termo de responsabilidade, então o acesso não é tão livre assim. Né? Quer dizer, agora na fase do corona não pode entrar mesmo em nenhum Mercasclitá, mas em tempos normais é mais aberto, né? E pode usar o UPA, né? Assim, quem tá, por exemplo, quem mora fora do Mercasclitá, ou mesmo mora em outra cidade que não seja Quiriatiá, né, pode fazer o UPA em Quiriatiá, né? Isso não tem problema. Perfeito. Diga uma coisa, no Shabat, o Metronit que você mostrou, o shopping, isso funciona no Shabat? Não, o Metronit ele funciona uma linha só, que é a linha 1. A linha 1 não passa em Quiriatiá, ela passa em Kiryat Motzkin, né, mas que tá ali bem perto, né? E os shoppings, eles fecham, né, assim, as lojas fecham no Shabat, né, eles voltam, desculpa, não são todas as lojas, né, em Kiryat Bialik, tem alguns restaurantes que funcionam, normalmente no Shabat, né, tem acesso, sim. E me perguntaram aqui se tem feira livre em Quiriatiá, como nos conceitos que nós temos aqui no Brasil. Tem feira livre de legumes, frutas, verduras? Tem uma feira pequena, né? Em Quiriatiá mesmo tem uma feira pequena que acontece em Quiriatiá Gimel, mas não tem muita diferença das quitandas, né? Como são chamadas as lojas de legumes e verduras, né? Então, elas são praticamente feiras também, né? Está tudo exposto ali, são relativamente grandes, mas o pessoal acaba comprando mais no supermercado, né? Não tem tanto... essas feiras livres aqui são chamados shuk, né? Então, tem o shuk de Quiriatiá também, mas ele é pequeno, assim, ele não tem muita oferta. A oferta é geralmente maior nas lojas mesmo. Né? Em Haifa, por exemplo, existe o shuk com cara de feira livre, né, que acontece às sextas-feiras, né, dá para ir com o Metronit, dá para ir com ônibus, né, se alguém tem vontade, dá para comprar muita coisa que não é só comida também, né, esse tipo de shuk, né, o shuk de Haifa, ele lembra um pouco como é o shuk em Tel Aviv e em Jerusalém também. Ô, Mabel, para quem está indo sozinho, tem alguma Quiriat que seja melhor, ou talvez melhor não seja o termo, seja mais aconselhável, enfim, para um homem sozinho ou para uma mulher sozinha, tem alguma que seria mais recomendável para a pessoa se instalar? Olha, eu acho que vai muito do perfil de cada pessoa, né? Porque depende muito se a pessoa já é mais descolada, é mais solta, né? Sabe se virar sozinha bem, do que uma pessoa que vai sozinha e tem uma dependência maior de outras pessoas, né? Então, acho que vai muito do perfil. Agora, podendo, né, como eu falei antes, né, em função das restrições de idade para Mercasclitá, então, sempre que puder, é melhor o Mercasclitá, porque a pessoa sozinha vai estar em contato com todo mundo muito rápido, né? Então, ela vai ter as informações muito mais rápido. A grande vantagem que eu vejo... A pessoa pode não ter direito ao mercado. Então, aí eu diria que, apesar de ela não ter direito ao Mercasclitá, mas ela vai fazer o Ulpan. E o Ulpan acontece dentro do Mercasclitá. Então, eu diria que aí a decisão
não é tanto pelos serviços que tem em uma Kiryá ou na outra Kiryá, mas sim de estar o mais próximo possível do Ulpan, né, porque a gente precisa lembrar, né, que existe inverno também, e muitas vezes é tranquilo ir a pé, né, vale tanto a pena estar tanto em Kiryat Yam, como mesmo Kiryat Haim, né, que pertence a Haifa, mas está do ladinho, né, dá para vir andando pela praia, para o Ulpan, e mesmo Kiryat Moel, né, para quem for religioso, ou mesmo se não for, mas gostar da área, também dá para vir a pé de Kiryat Moel para o Ulpan, em Kiryat Yam, né, e de Kiryat Motzkin também dá, né, assim, se não quiser vir a pé, tem ônibus fácil, né, também é viável, né, se a pessoa quiser, por exemplo, estar mais perto, né, da onde tem atividade no Shabat, por exemplo, quiser ficar em Motzkin, né, no fim de semana, é viável também ela fazer um PAN, né, em Kiryat Yam, né, não tem muito problema. E me diga uma coisa, as Krayot são cidades jovens ou são cidades idosas? Como é que é a maior parte da população que mora? E aproveitando, tem alguma nacionalidade mais específica que frequente as Krayot de Olim, sejam brasileiros ou sejam europeus, enfim. Como é que funciona a população das Krayot? Bom, nas Krayot, como em Israel inteiro, hoje em dia tem um grande número de russos, né? A gente tem que também ter um certo cuidado com essa generalização, porque você tem russos mesmo, outros falam russo, mas são ucranianos, ou são do Azerbaijão, ou são, né, de vários, então, assim, os russos, como a gente chama, né, assim, na verdade, eles são muitas populações, né. Depois, assim, na verdade, você tem uma mudança muito grande, né, como eu falei no começo, quando a gente chegou em Kiryat Yam, quase não tinha pouquíssimos brasileiros, né, e hoje a gente tem uma verdadeira comunidade, né, isso só em 5 anos, né. Agora, fora isso, está aumentando bastante o número de latino-americanos, vieram muitos venezuelanos, muitos argentinos, né, então, assim, isso está mudando o tempo inteiro. Eu acho que é difícil a gente caracterizar a cidade por muito tempo, né, então, assim, na época que eu cheguei, no Merkaz Klitá tinha um número de etíopes muito maior do que tem hoje em dia, né, isso foi uma mudança muito grande, né, então, eu acho que, assim, a gente pode até caracterizar, mas isso, com certeza, no ano que vem pode estar completamente diferente, né. E sobre a idade da população? A idade. Eu acho que a região, pela própria presença, assim, da praia e tal, tem uma característica de muitas famílias, né, com filhos pequenos. Existe uma população jovem, bem, né, mas como você tem, por exemplo, se a gente for comparar, Haifa, como você tem o Ulpan Etzion, que é para pessoas até 37 anos, então você acaba tendo uma presença de jovens maior em Haifa, né, principalmente lá perto do Ulpan, né, na parte baixa de Haifa, né, e é uma zona de muitos barzinhos também, então é muito comum quem tá nas Krayot também ir para essas áreas, né, que tem uma atividade diferente, assim. Mas tem pessoas jovens também, né, assim, até tem o projeto Movilim, né, no Merkaz Klitá de Kiryat Yam, né, que é para pessoas, né, na faixa aí dos 30 e algo, né, Leia? Assim, já esqueci, 35, 30 e... Tá, todo mundo viu. Então, depois... 35 e 42. Agora, para pessoas que vêm, assim, já com mais idade, né, vamos dizer,
pessoas assim, na faixa dos 50, 60, né, também tem facilidades nas Craiot, porque é uma cidade plana, né, então não tem muito problema de locomoção, e tem a infraestrutura médica também, né, que é fácil por ali, né, e mesmo pessoas idosas, né, então para pessoas idosas também é viável, né, porque você tem um atendimento médico, você tem serviços de cuidadores, né, então, agora, eu acho que até o perfil de idade também vai mudando. Antigamente tinha um número de idosos bem maior em relação ao número de jovens, hoje a gente tem mais jovens, famílias com filhos pequenos que vão ficando, né, que vão ficando nas escolas, e então você acaba tendo um número de adolescentes grande também, né, que depois os adolescentes vão embora, né, eles vão fazer exército, né, e muitas vezes também eles vão para escolas que são tipo, a palavra é meio pesada, internato, né, mas são lugares que sim, né, que os adolescentes ficam ali, né, durante a semana, né, voltam para casa no Shabat, ou cada 15 dias, tal. E também, muitas vezes, vão fazer o UPA, os adolescentes, né, que chegam, né, nas Craiot, muitas vezes vão fazer o UPA num kibbutz, né, não ficam junto com os pais, né, aí a assistente social, ela analisa caso a caso, né. Bom, gente, eu vou fazer mais uma pergunta para a Mabel, já temos mais de 1h30. Antes das considerações finais, vou fazer mais uma pergunta, e as outras perguntas, Valdemar e eu vamos responder, vamos encaminhar para a Mabel o que foi específico, e todos vocês serão respondidos. Mabel, última pergunta, que eu acho muito interessante. Eu também, quando vou fazer alguma coisa, eu vejo as pessoas falando muito bem, mas não vejo as pessoas apontarem defeitos. Então, alguém aqui perguntou o seguinte: se você tivesse que falar algo negativo das Craiot, o que você falaria? Olha, isso é muito... eu acho que depende muito também do perfil de cada pessoa, né? Uma coisa que eu acho importante para qualquer um que chegue é procurar manter o contato com gente que fala hebraico. Então, se eu for pensar em algo que pode ser mais difícil, é que as Craiot, elas têm, por elas terem esse perfil de receber muitos olim de vários lugares do mundo, né, então muitas vezes você não vai conversar com o israelense típico ali. Não que não tenha israelenses, né, tem também muitos israelenses nas Craiot, né, mas isso pode ser um fator limitante. E que mais? Para as pessoas que querem, fazem questão de muito movimento no Shabat, né, assim, eu particularmente, assim, eu sou plenamente acostumada que a minha semana acaba na quinta-feira à noite, minha noite de sair é quinta-feira à noite, e aí eu tenho tudo aberto, mas muita gente ainda não está acostumada com isso e faz questão de sair no Shabat. Então, pode se sentir um pouco mais limitada, né, nas Craiot para sair para restaurantes e bares e tudo mais no Shabat. Não que não tenha nenhum, tem, mas tem menos, né? E a questão do transporte também. Beleza. Gente, eu quero agradecer muito a todos aqui, a sala esteve cheia durante toda a conversa. Muito obrigado. Quero adiantar para vocês que nós temos lives como essas, como tivemos o Gabriel de Haifa semana passada, como tivemos a Mabel hoje. Nós temos já agendadas 3 meses de domingos com essas lives. Nós temos conversas, vamos ter conversas sobre Jerusalém, sobre Harish, sobre Naharia, sobre Ashkelon, sobre Ashdod, Hanana, Netânia, Beersheba. Estamos fazendo um trabalho para que vocês todos possam ter informação sobre o maior número de cidades possíveis
para que vocês possam tomar a decisão, para quem não tomou a decisão ainda, e tenham elementos para tomar essa decisão, tá bom? Agradeço muito a vocês todos pela participação. Vou passar a palavra agora para a Mabel, para a despedida dela, e depois para o Valdemar, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, eu queria Mabel. também, mais uma vez, agradecer, né, para estar falando aqui. Me coloco à disposição, né, como sempre, como eu falei, né, também no começo, né, que é um dos trabalhos que eu faço pelo Olimo do Brasil, que é o atendimento, né, antes, né, assim, para quem quiser saber um pouco mais da região, a gente marca uma conversa, né, por telefone, né, por WhatsApp, ou, enfim, né, como for melhor, né, já tive conversa por Zoom também, e depois, então, o Valdemar, né, vai passar aí o meu contato para vocês, para quem ainda não tem, né, e também, assim, para quando vocês chegarem, a gente está aberto a quem quiser ser voluntário também junto com a gente, né, lembrando que o que a gente faz, né, justamente é voluntário, né, então os voluntários, eles vão fazendo as coisas na medida do possível, porque eles têm que trabalhar também, ou eventualmente até ter o tempo para procurar trabalho, né, que nesse momento eu estou bem nessa fase né, de transição. E é isso, tá? Muito obrigada a todos vocês aí pela paciência de me ouvir, né? Foi muito bom aí conhecer um pouquinho de cada um, né? Estou à disposição, tá bom? Obrigada. Legal. Bom, pessoal, quero agradecer muito. A sala lotou rápido, né? Tivemos 100 pessoas. Tivemos picos no Facebook também, que chegaram a quase 70 pessoas assistindo. Isso é ótimo. Quero agradecer a todos. Quero agradecer demais a Mabel. Não só por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar para a gente, mas a gente escuta muitas coisas boas sobre o trabalho que você faz. A gente tem muito prazer em te indicar quando as pessoas falam, estou pensando em ir para Kiryat-Yam, então a gente costuma passar o contato. Obrigado mesmo. Então, assim, pessoal, eu coloquei o link do nosso grupo no WhatsApp no chat, para quem já quiser entrar. Quem quiser entrar e não viu o link, me chama no WhatsApp, chama o Adolfo no WhatsApp, a gente passa o link para vocês. E amanhã de manhã eu vou disponibilizar o contato da Mabel, tá? Se alguém não quiser entrar no grupo, me chama no particular, a gente passa o contato dela, não tem problema nenhum. A nossa ideia, o objetivo de todos aqui é igual, é ajudar todo mundo, é que todos tenham o maior número de informações possível, tá? Só repassando algumas coisas que eu falei no começo, para quem entrou depois, as instituições voltadas para a LIA estão trabalhando, estão com algumas restrições, mas estão trabalhando. A Agência Judaica Global Center, o consulado vai voltar a emitir vistos a partir do dia 1º de julho. Essa, por enquanto, é a posição oficial do consulado, tá? Cada caso é tratado individualmente. Ontem, por exemplo, ontem na madrugada, nós fizemos uma viagem de Aliá. Foram algumas poucas pessoas que precisavam ir por motivos particulares. Então, algumas exceções elas são criadas, mas a tendência é que tudo volte ao normal no final de julho. Então, todos aqueles que tá com tudo pronto, já mandou passaporte para a agência, ou está para mandar o passaporte para a agência, peço para entrar em contato conosco para ver, para falar o que vocês querem. O nosso trabalho é fazer da forma que vocês querem, tá? Então a gente precisa saber para poder orientar no momento certo, na hora certa. Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar uma última vez os nossos contatos no chat para quem quiser pegar. O telefone é o WhatsApp, tem o e-mail também. Tem as nossas páginas nas redes sociais, pode entrar em contato com a gente por lá também, a gente costuma responder bem rápido, tá? Então, deixar vocês à vontade, a nossa ideia é passar o maior número de informação para vocês, para ajudar vocês a tomar a melhor decisão. Fazer aliar não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil, não é fácil isso, e se a gente puder ajudar a facilitar, tenho certeza que é o objetivo de todos aqui, de todas essas ONGs. A gente trabalha em parceria e o objetivo de todos é esse mesmo, é o objetivo comum, tá? Eu vou compartilhar rapidinho a minha tela
com as nossas informações. Para quem quiser anotar. Ok, vou deixar alguns segundinhos aí para quem quiser anotar o telefone, quiser anotar. O e-mail é fácil. KL é de Keren Leyeridut. KL é aliar SP, vem para mim. KL aliar RJ. Eu vi que tá errado aqui. O do Adolfo é KL aliar RJ, tá? Que é do Rio de Janeiro. Pode mandar um e-mail para ele. Se mandar para mim também, eu vou encaminhar. Fiquem tranquilos, tá? Então, deixar vocês aí à vontade para entrar em contato com a gente. Teve muitas perguntas particulares no chat. A gente não respondeu sobre outra cidade, sobre alguns detalhes que é da Agência Judaica. Pode entrar em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, tá? Então, se teve alguma pergunta que não foi respondida, pode entrar em contato via WhatsApp. A gente vai responder e vai tentar passar o maior número de informações, como eu falei antes, tá? Quero agradecer a todos. Que tenham um excelente final de domingo. Para o pessoal que está em Israel, uma boa noite, que já está tarde por aí, já está quase na hora de dormir. E eu vejo vocês na semana que vem, de novo, às 3 da tarde, no domingo, dessa vez com Rafael Guanabara, para falar sobre Naharia. Ok? Muito obrigado e até domingo que vem. Muito obrigado a todos. Mabel, 100%, Mabel. Show de bola. Sensacional, Show Mabel. De bola. Obrigado mesmo. Muito e olha, obrigado. Não tenham medo, apesar de aliar ser difícil, mas uma das coisas muito bacanas de uma aliar é a descoberta, né? Então, quando você está aqui, as coisas sempre acabam rolando. Né? Vou roubar essa frase, hein? Vou usar essa frase. Vou usar. Legal. Excelente. Falou, gente. Quero ver vocês por aqui tchau, também. muito obrigado. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigada.
quiser entrar. Quem quiser entrar e não viu o link, me chama no WhatsApp, chama o Adolfo no WhatsApp, a gente passa o link para vocês. E amanhã de manhã eu vou disponibilizar o contato da Mabel, tá? Se alguém não quiser entrar no grupo, me chama no particular, a gente passa o contato dela, não tem problema nenhum. A nossa ideia, o objetivo de todos aqui é igual, é ajudar todo mundo, é que todos tenham o maior número de informações possível, tá? Só repassando algumas coisas que eu falei no começo, para quem entrou depois, as instituições